Muito bem, gurizada! Tudo certo com vocês? Espero que estejamos todos bem, né? Esperar o pessoal entrar aí. Leonardo, Vitor, o pessoal tá entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa A Grama é Verde. Saudações, Pedro Azevedo, Galvão Ribeiro, enfim. Todos muito bem-vindos. O pessoal vai entrando aí. Buenas, hoje é um dos programas... Eu estava escutando aqui a homilia do Padre Paulo Ricardo sobre Dom Henrique Soares. Até nem terminei a homilia, né? Um dos programas mais assim que eu tô com ânimo triste, né? Porque eu acompanhava aí o trabalho de Dom Henrique. Realmente uma semana triste para nós e queira Deus feliz para ele, né? Na beatitude eterna, certo? Buenas! Como que vocês estão? Tudo certo? Nós vamos então começar o nosso programa semanal A Grama é Verde. Você vê que até o chá, né? O chá verde aqui na vida. Bom, vamos lá então, meus caros. Vamos ao nosso programa. O tema de hoje, então, é o capítulo 6. Nós estamos no programa 8. Né? O homem frívolo. O homem frívolo, certo? E aqui eu quero começar, assim, para nós entendermos o que é o homem frívolo, tá? Peguei aqui um dicionáriozinho para vocês, para explicar para vocês o que é frívolo, certo? Então, a partir dessa explicação, nós vamos conseguir aí ter uma melhor compreensão do nosso tema, certo? Lembrando que a gente vai continuar aquela mesma pegada de não se apegar tanto ao texto, né, do programa, e mais às ideias que o Chesterton quer circular aqui nesse programa, certo? E a gente vai poder conversar e debater os temas, os pormenores, etc. Bom, vamos lá então. Bom, frívolo, tá? Pode ser um adjetivo, né? Em geral, ele é um adjetivo que é ou tem pouca importância, inconsistente, inútil, superficial. Mas, como adjetivo substantivo masculino, certo? Ele tem, então, outras conotações, como, por exemplo, que ou aquele que se ocupa de frivolidades, fútil, leviano, né? Ou que age incoerentemente, que ou quem se mostra inconstante, volúvel. O termo original de frívolo aqui, né, vem de vão, fútil, né, frívolo, de pouco ou nenhum valor, que merece pouco crédito, né, do latim. Bom, o fato aqui, meus caros, Chesterton então está falando deste homem inconsistente, tá? Deste homem que é dado às coisas superficiais, certo? Esse homem que ele é jogado, né? Então, a essas coisas levianas. E veja só, geralmente a alegria, né, nesse tipo de sociedade que a gente vive, que Chesterton já vivia, a alegria ela é tida para aqueles que sabem se divertir, né? Aqueles que levam a vida com leveza. Só que essa leveza, geralmente, ela é tida como algo antagônico à seriedade. Você não pode ser um homem sério, carrancudo, não. Você tem que ser mais leve, mais dado às superficialidades, mais feliz. Você tem que viver a vida, né? É o que dizem por aí. Então esse viver a vida de qualquer modo, basicamente, é o oposto, tá, da verdadeira alegria para Chesterton. Porque a verdadeira alegria, ou seja, o fato de você conseguir se rejubilar com algo, é você então trazer no centro do seu coração uma noção, um grau de seriedade, certo? Você precisa, para que você consiga ter momentos alegres, né, descontraídos, você precisa ter a seriedade. Não que você deva ser uma pessoa carrancuda, etc. Mas você tem que ter uma noção básica de que se você não levar esta vida a sério, né,
você vai acabar se tornando, então, esse homem frívolo, que não é um homem, né, feliz. Então, assim, este homem dos prazeres, dado aos prazeres, constatado como homem feliz, o homem que tem muito dinheiro, muitas mulheres, muitos bens, o homem que tem tudo o que ele quer, este homem é feliz. Não, não, não. Pelo contrário, Chesterton está dizendo que isso é uma invenção, né, de uma pessoa que não sabe viver, não sabe o que é de fato, né, a frivolidade. E aqui eu vou trazer para vocês aqui conceitinho de frivolidade para vocês. Deixa eu só desbloquear aqui para ficar mais fácil, né? Porque essa frivolidade, né, é uma condição, uma característica, um estado do que se apresenta de modo frívolo, né? Que a gente já viu. Ou seja, qualquer coisa de pouco valor, coisa fútil, ninharia. Então, essa vida de ninharia, essa vida de futilidades, essa vida de superficialidades, Chesterton vai dizer no texto, né, que é uma vida que, bom, quando você tem algo que está na superfície, é escorregadio. O que está na superfície é muito mais fácil de escorregar. Agora, se você está embasado seriamente, né, com profundidade em algo, você não escorrega porque você está alicerçado. E aí, o Chesterton começa o artigo, então, e veja, isso é muito importante porque em tempos de Instagram, né, nós sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Em tempos de Instagram, nós sempre achamos que nós temos que fazer tudo o que os influenciadores dizem, certo? Evidente, alguns são chamados, né, alguns se sentem assim, impelidos a empreender no Instagram, empreender com empresas, né, a fazer vários projetos, a tocar as coisas, etc. Porém, poucos são os que têm sucesso financeiro. E o sucesso financeiro não necessariamente significa felicidade. Então, em tempos de Instagram, o que o Chesterton está querendo dizer é que se você leva as consequências, tá? Ou seja, os resultados como algo absolutamente assim, certo de que você é feliz, ou seja, não, se eu chegar a tantos mil seguidores e faturar tantos mil, se eu fizer tantos e tantos stories, né, e tiver tantos e tantos views, se eu tiver tal carro, se eu tiver tal coisa, eu vou conseguir chegar neste tipo aqui de alegria, não necessariamente eu vou estar alicerçado na verdade, porque a felicidade, meus caros, ela evidentemente não é algo apenas externo, né? E internamente ela depende também de um ordenamento, tá, das paixões. E veja, aqui o Chesterton começa no artigo a fazer um deslize muito bacana, né? Veja, ele começa então falando, né, sobre a questão do homem frívolo, que esse homem que se alegra, né, não necessariamente é o homem frívolo. Por quê? Né? Porque o vinho, diz as Escrituras, torna feliz o coração do homem, mas apenas do homem que tem um coração. O Chesterton está falando aqui, né? Então, o homem dos prazeres é uma fábula dos piedosos. Esse homem dos prazeres, ele não é o homem feliz, de fato, né? E aí o Chesterton, então, começa a fazer uma contraposição entre esse homem que vive essa superficialidade, esse homem que vive essas futilidades, esse homem que vive essas coisas banais, né? E exalta isso, e o homem religioso, né? Por quê? Porque a religião, ela vem trazer para você algo transcendente. Ela vem trazer para você uma resposta que os bens materiais não trazem. E o próprio Chesterton buscou respostas, né, na religião cristã. E depois no catolicismo, né, propriamente falando. Então, essa religião que traz respostas, ela não traz respostas frívolas, né? Respostas superficiais, respostas fúteis. Não, ela traz respostas profundas. E aqui, veja só, o modo como Chesterton elenca isso, basicamente, é fazendo um paradoxo, né, bem típico dele. Ele escreve assim: poderíamos definir a religião com exatidão razoável.
Perdão. Poderíamos definir a religião com exatidão razoável como o poder que nos faz felizes quanto às coisas que importam. Certo? Então a religião é um poder, é uma posse que nos torna felizes com as coisas que realmente importam. Certo? Ele prossegue. Poderíamos definir com justiça, que lhe é paralela, a frivolidade da moda como o poder que nos faz tristes pelas coisas que não importam. Então, se a religião é algo, é um poder, né, uma posse que nos faz feliz, porque nós temos as coisas que importam, o contrário, né, acontece aqui, ou seja, quando você tem a posse daquilo que não importa, você fica triste, certo? Então veja, o engraçado nisso, né, é que o Chester vai dizer que então essa frivolidade, essas futilidades, essas coisas, né, que necessariamente a gente pensa que vai nos tornar felizes, elas basicamente não significam então, né, esta felicidade. Só que a frivolidade, ela não para aí, ela tem um certo problema, tá? Qual é o problema? O problema, bom, é basicamente o seguinte. Você então já sabe que você não tem, tá? Deixa eu arrumar aqui o livro. Você então já sabe que você não tem que amar as coisas que não importam. Você sabe que você tem que amar as coisas que importam. Que o homem religioso é aquele homem que ama as coisas que importam, né? Que ama Deus, que ama sua família, que ama sua esposa, que ama seus filhos, que ama seu trabalho, né? Que ama fazer o bem ao próximo, etc, etc. Você sabe que essas coisas que importam, então, elas lhe tornam religioso, né? E se você começa a fugir disso e começa, então, e essas coisas que te tornam religioso te tornam felizes, né? Agora, se você começa a amar, segundo o Chesterton, né, as coisas que não importam, e você começa, né, a viver elas, e aquelas coisas que não importam começam a ser o centro da sua vida, necessariamente você vai acabar ficando triste. Até aí tudo bem, ou seja, até aí então, Júnior, nós entendemos essa coisa mais óbvia do mundo, né? Tá aqui, tá ali, tudo bem. Agora, o Chesterton discorre o artigo dizendo que, bom, não é só isso. Dentro da religião, ou seja, eu como católico, a maioria do pessoal que geralmente circula aqui na página é católico, mas há outras pessoas de outras religiões, né? E religiões cristãs às vezes. Eu como católico, né, dentro desta felicidade das coisas que importam, certo? Existe uma espécie de parasita que torna frívola algumas coisas dentro da religião. O que Chesterton quer dizer com isso? Que o fato de existir uma frivolidade, uma superficialidade, não necessariamente está fora da religiosidade, fora, né, da espiritualidade, de uma vida transcendente, mas inclusive dentro. E que esse tipo de frivolidade é muitíssimo pior do que a frivolidade do homem que está fora. Por quê? Né? Por que isso? Veja, o argumento do Chesterton ele é um tanto irrefutável, né? Porque para o homem, então, que vive longe de Deus, né? O homem que vive, então, dado aos seus prazeres, o homem que vive lá abrasado de suas carnalidades, né? E abraçado ao seu materialismo, este homem considera Deus como algo que não importa. Então, ele trata Deus como algo que não importa de fato. Certo? Há uma espécie de, abre aspas, coerência neste tipo de homem. Esse tipo de homem, então, ele odeia Deus, ele não gosta de Deus, então ele acha que Deus não importa, então ele trata Deus como algo que não importa. Certo? Ele está profundamente errado. Chesterton vai dizer, e nós então dizemos junto com Chesterton, profundamente errado, né? Agora, não deixa de ser assim, razoável, no sentido racional, né? De que então ele está sendo conivente com o seu pensamento. Sua vida está de acordo com o que ele está falando de fato. Então, ele, como ele acha que Deus não importa, ele trata Deus como algo sem importância. Até aí está entendido. Agora, dentro da religião, ou seja, dentro do catolicismo, dentro, né, da fé, você diz que Deus é a coisa que mais importa, mas você trata Deus como uma coisa que não tem importância. E isso, para Chesterton, é você ter o coração frívolo. Você
se tornar um homem frívolo, um homem superficial, um homem fútil. Por quê? Porque você ainda, além, tá, de você viver nesta futilidade, de você viver nas aparências, né, viver uma vida hipócrita, viver então apegado a essas coisas, você ainda ofende mais a Deus do que o outro tipo de homem que o Chester está falando, porque você sabe que Deus é a coisa mais importante. Você tem consciência disso. Você diz, inclusive, que Ele é a coisa mais importante para você. Mas, na verdade, quando chega, né, na realidade, ou seja, no concreto do ordinário da sua vida, Deus se torna, então, uma banalidade. Deus se torna uma coisa que não importa, certo? Se você, então, não tem Deus, não vai fazer diferença, porque você diz que vive com Deus, mas não vive perto de Deus. E veja, isso, para Chesterton, né, é algo importantíssimo ser frisado. É algo essencial que esteja elencado, né? Veja, o tipo de texto que ele discorre quanto a isso, né, é o seguinte. Ele fala o seguinte, que o blasfemador é, de fato, fundamentalmente natural e prosaico, pois que fala de modo corriqueiro sobre aquilo que crê ser corriqueiro. Mas o pregador e orador religioso ordinário fala de modo corriqueiro sobre aquilo que crê ser divino. Isto é quebrar um dos mandamentos, é pecar contra o nome. Tome o nome, se o quiser, de modo extravagante. Tome-o galhofeiramente, com brutalidade e raiva. Tome-o infantilmente, erroneamente até. Só não o tome em vão. Valha-se de uma santidade para algum propósito estranho ou novo e justifique o uso. Valha-se de uma santidade para algum fim experimental e duvidoso e aposte que haverá de lograr êxito. Use uma santidade para algum fim comezinho e odioso e defenda o fim. Mas não se valha de uma santidade por razão alguma. Não entre a falar de Cristo quando poderia muito bem falar sobre o Sr. Perks. Não se valha do patriotismo e da honra e da comunhão dos santos para encher linguiça num discurso meia-boca. Este é o pecado da frivolidade, e é a principal característica de quase toda a classe convencionalmente religiosa. E aqui ele termina falando. Assim, pois, voltamos à conclusão de que a seriedade real é menoscabada tanto entre os irreligiosos quanto entre os religiosos, igualmente no mundo mundano e não mundano. Ou seja, a frivolidade pode estar em qualquer coração. A frivolidade pode estar no meu e no teu coração. Provavelmente, dentro da vida religiosa que nós dizemos ter, há diversos elementos de frivolidade, né? Vou repetir para vocês aqui o conceito de frivolidade para que vocês não esqueçam, tá? Ou seja, que tem pouca importância, inconsistente, inútil, superficial, né? Que se ocupa de frivolidades, de coisas fúteis, de coisas levianas, né? Que age incoerentemente, que se mostra inconstante e volúvel. Então, todas essas adjetivações estão presentes na minha e na tua vida em muitos momentos. E o Chesterton sabe que isso está presente. O problema é, o homem frívolo, né, ele vive sua vida de modo macaqueado. Né? Desculpa, de modo maquiado. Ou seja, ele é um sepulcro caiado. Né? Ele é, de fato, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo chamava, né, de hipócrita. Ele tem uma máscara. Né? É o sentido da palavra. Ou seja, essa máscara de religião que muitas vezes nós carregamos, ela na verdade só se trata de nós mesmos. E é isso que o Chesterton está querendo trazer aqui. Veja, o Chesterton, nos artigos passados que nós vimos, nos programas passados, né, ele tem batido muito na questão do homem comum, que o homem é uma mulher, no sentido, né, a humanidade é uma mulher. Ele está pegando, né, várias outras questões que envolvem o homem, mas aqui ele quis chegar no coração do homem, ou seja, do homem que de fato ama mais a si mesmo do que a Deus. Do homem que de fato, né, escolhe apenas o que Deus pode lhe dar e não o que Deus é de fato. Então, este tipo de homem é o homem frívolo, é o homem que só quer a colheita, não quer plantar.
né? É o homem preguiçoso que enterra o talento, né? Enterra o talento embaixo para não precisar trabalhar e depois quer entregar ele de volta. Ou quer tirar dois de lá de dentro, por uma loucura, uma insanidade, né? Só se fôssemos aumentar a parábola de Nosso Senhor. Ou seja, é isso mesmo, Arthur. O frívolo ele não é feliz, ele é triste. Mas ele acha que é feliz. Certo? Por quê? Porque existe uma mentalidade que coloca este homem frívolo como um ideal de felicidade. E o Chesterton quer quebrar isso. Ele quer dizer assim, olha, este não é o ideal de felicidade. Este, na verdade, é um ideal de tristeza, porque você está priorizando coisas que não importam. Ou seja, o Chesterton, que é um cavaleiro, né, ele é um apóstolo, né, ele é um príncipe do óbvio. O Chesterton ele tem essa capacidade de nos recordar as obviedades da vida, ele tem essa profundidade, né, de conseguir entrar no que é simples, né, entrar no que é essencial, né, de ir cada vez mais na causa das coisas. Né. Esse Chesterton quer nos recordar que a vida vivida só para o que nós queremos é frívola. A vida vivida só para o que nós pensamos ser bueno, como nós dizemos aqui no Sul, ela é frívola, ela é fútil, ela é inconstante, ela é fugaz, ela não tem sentido, certo? E é pior viver isso dentro da igreja. Isso, na verdade, é falta de conversão. E o Chesterton está apelando aqui a nossa consciência para que a gente consiga perceber que, bom, no fundo, o coração não está centralizado no Cristo. E sim no que Cristo pode me dar. Então, o que importa sou eu. Aquilo que o Corsão vai dizer na descoberta do outro, né? Ou seja, a pessoa egoísta, ela não vê o outro como separado dela, então necessitado de tantas coisas, ou até mais coisas do que ela. Ela vê o outro como algo juntado a ela, como uma extensão dela. Então, o outro é uma extensão de mim para o egoísta, para o homem frívolo. Então, se o outro não tem a ver comigo, ele não importa. Agora, se ele tem a ver comigo, se ele pode me dar alguma coisa, aí ele importa. Ou seja, essa mesquinharia de buscar somente o que é de seu interesse, esse modo mesquinho de viver, né? Ou seja, se não tem a ver comigo, com o que eu penso, com o que eu falo, então não é bom. Então não é suficiente. Então não é católico, né? O que nós mais vemos por aí são pessoas que então dividem a partir de sua baliza o que é católico e o que não é. Elas são uma divisa. E veja, isso acontecia já no tempo do Chesterton. São as pessoas religiosas que o Chesterton está dizendo aqui, que são, na verdade, aquelas pessoas que não percebem que o seu coração está se tornando frívolo. Por quê? Porque elas estão preocupadas consigo mesmo. O Mateus diz: quem perder-se encontrar a vida eterna. Ou seja, quem quiser ganhar a sua vida, disse Nosso Senhor, vai perdê-la. E quem a perder por causa dele vai ganhá-la. Então, veja, isso está presente na minha vida em muitos momentos, quando eu me coloco como medida das coisas. Então, eu sou a medida. Então, se eu acho que está errado, então está errado. Na verdade, não é assim, certo? E quanto mais profundo for o tema, maior deve ser a nossa investigação sobre, né, as causas dessas coisas. Então, veja a importância que é você ter um pensador como Chesterton, que faz-nos recordar que a inteligência, a vida humana guiada pela inteligência, pela vontade, ela não pode ser baseada com base numa inconstância que só dá importância, né, a essas coisas superficiais que estão então na superfície, estão ao redor e não é o núcleo central da coisa. Certo? Então veja, isso basicamente é essencial nós sabermos, certo? O Cristo, né, ou a igreja para
nós somos católicos, se você é católico você vai entender, ela é maior do que eu, certo? Eu faço parte dela, eu sou uma extensão dela, eu vivo por causa dela, eu subsisto nela, certo? Então isso, né, é basicamente o combate eterno que nós vamos ter contra a frivolidade do nosso coração. Beleza? Nós vamos estar sempre então nesse choque. E o cristão está sempre nessa luta, né? Nesse paradoxo de que para você estar bem, você tem que estar incomodado. Você andar, você tem que ser movido por algo, né? Então, para você ser movido, você precisa ter algo que empurre, porque tudo que se move é movido por outro. Então, o princípio filosófico básico. Então, veja, o Chesterton quer apelar ao nosso coração, à nossa inteligência, quer apelar a nós, como pessoas, né? Pessoas, substância individual de natureza racional, quer interpelar nossa consciência para que nós saibamos, bom, será que eu não estou me colocando então no lugar de Deus e buscando somente os frutos que Deus tem a me oferecer e não o próprio Deus? E é isso que o Chesterton está criticando. O Chesterton está dizendo que eu e você, com uma facilidade muito maior do que nós pensamos, porque o nosso orgulho não nos deixa perceber, utilizamos Deus para as nossas frivolidades, certo? Então nós nos utilizamos de Deus, dos meios, das coisas de Deus, das coisas religiosas, para então nos ampliarmos, nos colocarmos, nos centralizarmos, quando na verdade esta aparência, esse aparecer, né, esta centralidade, ela só vai nos prejudicar. Ela só vai nos fazer mal. Né? O Chesterton dá uma facada brincando, né? Basicamente é isso, ou seja, o Chesterton está entrando no X da questão. E o X das nossas vidas, basicamente. Então, não ser este homem frívolo, né, faz parte de quem nós deveríamos sempre nos espelhar. Faz parte da pessoa que quer espelhar-se em bons exemplos. Só que nós vemos no mundo ao reverso. Né? Onde nós temos que explicar que a grama é verde. Onde nós temos que explicar, né? Onde nós temos que explicar que a grama é verde. Que o céu é azul. Né? Que homem é homem, que mulher é mulher. Então esse mundo, se você explica isso, ele vai dizer, não, você está dizendo isso porque você quer se colocar no centro. É a pessoa que está sempre invertendo as coisas. Né? Não. A pessoa que tem sempre o dedo em riste para o outro. Né? E nunca para si. E isso é algo totalmente anti-chestertoniano. O Chesterton, veja, até no modo que ele batia, né, que ele combatia os seus adversários, você nunca percebia que ele se colocava numa posição superior a ele, aos contrários. Veja, ser chestertoniano, né, esse programa é para fazer você entrar nas ideias chestertonianas, é você entrar então no reinado da humildade. Então, o Chester ele não se considerava maior do que ninguém, ele só se considerava mais gordo. E isso é essencial, porque se nós ficarmos nos achando melhores do que os outros, basicamente, né, nós não vamos conseguir sair, então, deste coração frívolo. Né? Basicamente, nós não vamos conseguir entrar na verdadeira religião. Né? Entrar no coração de Cristo, de fato, que era manso e humilde de coração. Certo? Então, se vocês têm alguma pergunta sobre o nosso artigo de hoje, né, lembrando, tá aqui, ó, o Essencial de Chesterton, certo? Tá aqui, tá lá na nossa livraria para comprar. Muita gente tem comprado para poder acompanhar as aulas, os vídeos estão indo pro YouTube, né? Nós vimos o capítulo 6 hoje, tá? Nós vimos o capítulo 6 e nós vamos seguir, então, na semana que vem, falando sobre o capítulo 7, né? Falando sobre humor. Assim, muito, muito bacana, tudo a ver com Chesterton, né? Humor. Mas veja, no dia de hoje, nós vimos, então, este tapa de Chesterton na nossa cara.
essa paulada, como a gente fala aqui no sul, né? Levei uma paulada. Então, essa paulada de Chesterton basicamente faz com que nós pensemos, né, e repensemos a nossa vida de outro modo. Ou seja, será que uma reflexão que eu preciso fazer todas as noites, né? Tá na tradição católica de você fazer sempre um ato de contrição, né, na oração da noite, as próprias completas, a estrutura, né, da liturgia das horas traz, então todas as orações católicas sempre trazem, então, né, o Kyrie logo no começo, onde você faz ali um ato penitencial, onde você se analisa, e essa análise, se abrir-se, né, a Deus, ou seja, desnudar-se perante Deus com a sua alma, ele deve ser um ato diário, né? Deve ser um ato diário, cotidiano, ou seja, todos os dias eu vou levar o meu coração a Deus e mostrá-lo minhas frivolidades, né? Mostrá-lo minhas futilidades. E o Chesterton fazia isso, meus caros. E nos ensina a fazer isso, né? E veja, e mostra que este é o verdadeiro exemplo, e não o contrário. Não é aquele, né? E podemos usar a parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é sensacional, como todas as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que existia aquele judeu, né? Fariseu, agora não lembro os detalhes da parábola, que estava lá na frente rezando, né? E dizia, né? Senhor, te dou graças porque não sou como aquele pecador lá atrás, né? Te dou o dízimo, te pago, não sei o que, faço penitência, faço o jejum. Obrigado, Senhor, por não ser como aquele pecador. E o pecador lá atrás, né? Ou a pecadora, me deu um branco agora, batia no peito, né? E pedia por misericórdia, né? Fazia aquela oração do Santíssimo Nome de Jesus. Essa oração que Senhor Jesus Cristo tem de piedade de mim, né? Que abre o peito e fecha o peito. Então, esse pecador não tinha o coração frívolo, certo? Enquanto que este homem justo e santo, aparentemente, tinha então essa frivolidade de desconsiderar, né, como que um enviado de Deus em pessoa para pontificar tudo, né? Então, tirar isso já é meio caminho andado para os nossos estudos chestertonianos, né? Fugir dessas maluquices, né? Fugir dessas maluquices é algo essencial, certo? Algo essencial, certo? Bom, o Arthur perguntou, né, em que sentido o Chesterton diz que os puritanos deram muito crédito ao poder que tem o mundo de satisfazer as almas. Bom, no sentido de que o puritano, ele rebaixa demais a dimensão corporal que nós temos, que é evidente, que está sendo comandada pela dimensão espiritual, mas está unida a ela, né? Então o puritano, ele derruba essa dimensão e a odeia, né, para então superlativizar, né, as questões espirituais. Então tudo para ele é impuro, tudo para ele é errado, né, porque você precisa priorizar as coisas da alma. Então ele começa a ter esse tipo de mentalidade, a ter esse tipo de percepção, né, das coisas, e isso vai adoecendo a sua alma. Ou seja, ele torna a vida espiritual uma frivolidade, como a gente estava falando na aula. Ele torna a vida espiritual algo fútil, porque tem algo a ver com ele, né? E não propriamente com as ações corporais que ele precisa de fato fazer. Então, o puritano, ele vê problema em tudo, né? Justamente por causa disso, ou seja, ele tem uma razão desviada aí, certo? O Vitor, justo peca 7 vezes, mesmo quando no fim do dia nós temos os pecados, podemos ter certeza que pecamos. Em geral, né, nós que estamos aí nas primeiras moradas, ou fora até do castelo, nós cometemos muitos pecados. Veniais principalmente, né, mas se a pessoa está em estado de graça. E mortais se você está longe de Deus. Então veja,
Mas é possível uma vida que você não peque, mas você nunca se sente o santo. Os santos nunca se sentiram os santos. Né? Eles, pelo menos, choravam qualquer mísero pecadinho, né, passado, lá atrás, igual a Santa Teresinha, que se culpava muito de ter pego o maior pedaço da torta. Né? Então, estou aqui de queixo caído. Chesterton sempre mexe assim comigo. Isso aí, Chesterton deixa a gente de queixo caído. Né? Uma consciência herege, diz o LCL Franca. Né? Ou seja, de fato, é uma consciência herética. Né? Ou seja, uma consciência que coloca, né, que separa, que escolhe, né? Escolhe um pedaço apenas. Certo? Buenas. Dá para traçar paralelos disso com os escrúpulos? Sim, dá. Não vou entrar muito na questão de escrúpulo, mas o puritano geralmente tem relação com os escrúpulos, né? Vamos lá. E como manter distância da frivolidade? Então, aí, meu caro, é isso que o Chesterton está querendo dizer. A distância da frivolidade, ela se dá de você realmente viver uma vida religiosa, que é o quê? Né? O que o Chesterton está falando para nós aqui? Ele está falando o seguinte, que a definição de religião, numa exatidão razoável para ele, né, é o poder que nos faz felizes quanto às coisas que importam. Ou seja, é você se dedicar às coisas que realmente importam. Certo? Realmente importam. Se isso realmente importa, você dedica o seu coração àquilo. Aí você foge da frivolidade, porque você foge das coisas que não importam. Então, assim, sabe aquele canal, sabe aquele julgamento, sabe aquele hobby, aquela coisa que não tem tanta importância, você deixa de fazer coisa importante para fazer aquilo. Né? É isso que pode ser a tua frivolidade. Será que eu não tô... Aqui, ó, vejam só, não é uma mente puritana, né, como norma. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo prático meu, tá? Prático meu, assim, pessoal meu. Eu gosto muito de futebol. Certo? Muito de futebol. Agora, se eu olhar futebol demais, evidentemente eu vou ficar focado numa coisa que não importa tanto e vou deixar de fazer coisas que importam. Essa é a visão do Chesterton. Então, assim, não tem problema nenhum eu ver futebol. Não tem problema nenhum eu beber uma cerveja. Não tem problema nenhum, né, eu ir na taberna com os amigos. Não. Mas isso, né, não pode ser a coisa que mais importa. O que mais importa? Né? Chesterton mesmo vai falar que nada importa exceto o destino da alma. Ou seja, então o destino da alma é o que mais importa. Depois é o quê? Né? Que é o básico do homem comum que nós vimos nas últimas aulas daqui do programa. É você, então, amar o que tem que ser amado. Assim, amar, o homem comum ama a sua esposa comum, seus filhos comuns, né? Sua vida comum. E por aí sucessivamente. Certo? Santos iam direto na confissão, não é? Exatamente, isso aí. Essa reflexão me fez lembrar da vida de São José Moscati. Christian, um abraço. Bom, então, creio que seja isso, meus caros. Tem mais alguma pergunta aí? Já deu nossos 40 minutinhos de live. Se tiver mais alguma pergunta, a gente responde. Mas acho que foi muito boa essa pergunta. Como fugir da frivolidade? Então, se dedicando às coisas que importam. Então, eu gosto sempre de dizer do rezar, de estudar e trabalhar. Né? O ora et labora et lege, o legere, né, que o São Bento dizia. Ou seja, você precisa rezar, precisa estudar, você precisa, então, trabalhar, ter ofícios, né? Se ocupar, não é só rezar, é só estudar, você não ter ofício, não ter trabalho, não ter apostolado, não ter essa parte, essa dinâmica prática, digamos assim, né? Mas é evidente que só a prática também não adianta bolhufas e por aí vai, certo? Então creio que isso seja o essencial e o Chesterton está falando exatamente disso, ou seja, vamos parar de amar as coisas que não importam, porque elas nos levam à tristeza. Então, sabe aquela tristeza? Isso o próprio Santo Inácio de Loyola falava muito. Ou seja, como é que você faz um bom discernimento dos espíritos já de cara, assim, para qualquer iniciante? Você percebe as coisas que, então, te aproximam de Deus e as coisas que te afastam de Deus. Então, as coisas que te afastam de Deus, você tem que se afastar delas. Porque, necessariamente, elas vão te levar à tristeza, vão te levar ao pecado, vão te levar a vícios, etc. Agora, as coisas que te aproximam de Deus,
você necessariamente você se aproxima delas, porque elas vão te levar à felicidade, vão te levar a uma alegria, uma paz, etc. Então, isso é o básico do discernimento dos espíritos, e o Chesterton está querendo dizer exatamente isso, ou seja, se você for levar a sua alma, né, levar a sua vida para a frivolidade, você então vai se aproximar da tristeza, vai se afastar das coisas que importam. E amando essas coisas que não importam, você vai ficar triste, não vai ser feliz. Agora, se você fizer o contrário, né, se você se aproximar então das coisas que importam e amar as coisas que importam, você, mesmo que você tenha aí sofrimentos, você tenha cruz, você vai ter isso, né, você vai ser muito mais feliz. Porque, voltando àquilo que falamos no artigo, né, já estou dizendo, esse homem dos prazeres como sinônimo de felicidade, ele é uma invenção, ele não existe, né? Isto non existe, dizia aquele famoso padre já falecido, certo? Então, creio que seja isso. Um grande abraço para vocês. Semana que vem voltaremos, então, falando sobre humor. Vou tentar preparar umas piadas boas aí, certo? E, enfim, espero que tenham gostado desse programa. A grama é verde, estou tentando dar uma nova dinâmica aí para ele, para que a gente consiga, então, conversar bastante sobre esses assuntos chestertonianos, né? E essa questão da humildade e do coração centrado, então, as coisas que realmente importam. Ela tem tudo a ver com o Chesterton. O Chesterton ele não se colocava nunca no centro das coisas, né? Não importava para ele. Inclusive, o modo de escrever biografias de Chesterton escrevia biografias muito mais preocupado com as ideias do biografado do que propriamente com os dados históricos. Ou seja, ele não está preocupado com a centralidade daquela pessoa, mas com as ideias que moviam aquela pessoa, né? E, obviamente, moviam a sua vida e faziam então, a sua vida ser daquela forma, certo? Então, creio que seja isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e essa live depois ficar disponível lá no YouTube. Valeu!